Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com esta doutrina, deve haver total liberdade de comércio, ou seja, um livre mercado, pois este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Surgiu na década de 1970 através da escola monetarista do economista Milton Friedman como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial em 1973, provocada pelo aumento excessivo no preço do petróleo. Características do neoliberalismo. Princípios básicos. Mínima participação estatal nos sumos da economia de um país, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas, diminuição do tamanho do Estado, tornando-o mais eficiente, posição contrária aos impostos e tributos excessivos, aumento da produção como objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico, controle de preços dos produtos e serviços por parte do Estado, ou seja, a lei da oferta e demanda é suficiente para regular os preços. A base da economia deve ser formada por empresas privadas e defesa dos princípios econômicos do capitalismo. Pontos positivos. Os defensores do neoliberalismo acreditam que este sistema é capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social de um país. Defendem que o neoliberalismo deixa a economia mais competitiva, proporciona o desenvolvimento tecnológico e, através da livre concorrência, faz os preços e a inflação caírem. Críticas ao neoliberalismo. Os críticos ao sistema afirmam que a economia neoliberal só beneficia as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Os países pobres ou em processo de desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, sofrem com os resultados de uma política neoliberal. Nestes países, são apontadas como causas do neoliberalismo o desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e a dependência do capital internacional. Recebe o nome de desenvolvimentismo a teoria econômica que está centrada no crescimento econômico, baseado na industrialização e na infraestrutura, com forte intervenção do Estado, em detrimento do desenvolvimento social. Tal teoria foi uma resposta aos desafios e oportunidades que surgiram com a Grande Depressão dos anos 30. A onda desenvolvimentista teve o seu apogeu nas 3 décadas que sucederam o fim da Segunda Guerra Mundial, com destaque para as políticas de implantação da indústria pesada nos principais países da América Latina. Durante sua história, o Brasil passou por vários governos com programas desenvolvimentistas, mas, no geral, todos os governos realizam investimentos no desenvolvimento do país de forma constante, programados pelo Orçamento Anual da União. Porém, alguns períodos ficaram mais famosos. Nos anos 50, JK foi um presidente famoso pelo incentivo à indústria automobilística, a abertura de estradas e pela criação de Brasília. Juscelino fez do embate entre a matriz desenvolvimentista e a matriz monetarista, que privilegiava a estabilização, um poderoso instrumento de ação política, capaz de mobilizar diferentes setores da sociedade a partir da
solidificação de um ideário nacionalista. Por isso, é-lhe creditado o ideário do nacional-desenvolvimentismo. Crítica ao desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo apresenta em seu modo de política a meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura, com participação ativa do Estado. Com base na economia e o constante aumento do consumo, porém, acaba por apresentar insustentabilidade, já que com o crescimento descontrolado, as consequências são duras, como uma escala desordenada da inflação, queda na atividade econômica e na confiabilidade das empresas, e uma diminuição do investimento externo.